Amém. Glória a Deus. Quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Glórias a Deus. Quantos aqui nessa noite vieram adorar o Senhor? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. 3, 4. Quantos? Glória a Glória a Deus. Aleluia. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Gênesis. Gênesis 22. Amém? Glória a Deus. Gênesis 22. Mesmo sentados, irmãos, hoje é quinta-feira, nós estamos cansados. Eu posso? Aleluia. Amém? A partir do verso 1, 22, a partir do 1. Depois destas coisas, pôs Deus a Abraão à prova e lhe disse: Abraão, lhes respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece ali o holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado um jumentinho, tomou consigo 2 dos seus servos e Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar de Deus, que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse aos seus servos: Esperai aqui, com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: Meu pai? Respondeu Abraão: Eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiram ambos juntos. Chegando ao local que Deus lhe havia designado, ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e deitou no altar, em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar seu filho. Mas do céu bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão, respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhes faça, pois agora sei que temes a Deus. Portanto, não me negaste teu filho, teu único filho. Bem? Amém. Louvado seja Deus. Senhor Deus e Pai, sem desmerecer, ó Deus, a oração da tua filha, mas eis aqui a tua palavra. Palavra essa, ó Deus, que é lâmpada para os nossos pés. Palavra essa, ó Deus, que indica ao Pai o que nós devemos fazer, a maneira ao qual nós devemos fazer. É verdade. Deus, nessa hora, Pai, vai de encontro aos corações. Que essa palavra, ó Deus, possa fazer algo, que essa palavra possa, Deus, ir de encontro às necessidades do teu povo. Glória a Deus. E fazer a sua vontade nessa noite. Jesus. Glória a Deus. Aleluias. Glória a Deus. Graças a Deus. Queridos, o que é prova? O que é provar? Às vezes a gente se encontra em determinadas situações que a gente não sabe dizer o porquê. Qual é a finalidade do que a gente está passando? Qual é a finalidade daquele momento, daquela situação? O que é provar? Abraão, nesse momento, ele foi provado por Deus.
palavra fala que Deus o chamou e disse. Será que a gente tem ouvido a voz de Deus? A gente tem sabido o momento em que Deus tem falado? Às vezes a situação é tão difícil que a gente até se pergunta, mas por que está acontecendo isso na minha vida? Mas por que Deus tem feito, Deus está fazendo isso comigo? Só que é necessário que venhamos a ser provados. Quando a gente chega na casa do Senhor, a gente acha que tudo vai mudar. Não vai haver mais lutas, não vão haver mais problemas, a conta vai ser paga, Deus vai prover. A gente acha que ao aceitar o Senhor, a gente vai chegar na casa do Senhor, vai chegar na igreja e vai sentar, vai ouvir a palavra, vai chegar em casa, o celeiro vai estar cheio, a conta bancária vai estar lá gorda, as contas elas vão estar todas pagas. O que é provar, queridos? O que é estar à prova? Naquele momento o Senhor, quando pediu que Abraão levasse Isaque, ele fez com que Isaque mostrasse verdadeiramente o que era Deus na vida dele, porque Isaque era o filho da promessa. O Senhor falou que através de Isaque a descendência de Abraão seria comparado aos grãos de areia. Como é que ele ia matar Isaque? Como é que o Senhor vai me abençoar se Ele está me colocando em prova? Como é que o Senhor, como é que eu vou pagar minha conta, pastor, se Deus mandou eu dar aquele dinheiro em oferta? Isaque, ele era o filho da promessa. Através de Isaque, o povo seria formado. Será que a gente está disposto a entregar tudo que a gente tem? Será que a gente está disposto a matar um sonho? Isaque era o filho da promessa. A palavra fala que Isaque nasceu, Abraão já era de quase 100 anos. Será que a gente consegue imaginar o tanto que ele esperou por esse filho? Quando Abraão ouviu a voz do Senhor, quando o Senhor falou para Abraão para que ele levasse o filho ali naquele monte para que fosse dado como sacrifício, ele não pestanejou, ele simplesmente obedeceu. Será que a gente está disposto a obedecer? A gente está disposto a obedecer? A gente está disposto a sacrificar dos nossos sonhos, das nossas vitórias, daquilo que tem acontecido de importante nas nossas vidas? Será que a gente está disposto a sacrificar o casamento, aquilo que a gente tanto buscou, aquilo que a gente fez propósito diante do Senhor? Será? A palavra fala que era necessário sair da casa, largar a parentela, largar tudo aquilo que tinha para trás, para que a promessa acontecesse.
Abraão, ele não era um Zé Ninguém. A palavra fala que quando ele deixou a casa, ele levou tudo que ele tinha, fazendas, servos. Mas ficou lá. A Bíblia fala que o pai de Abraão era um homem rico. Ele poderia dizer simplesmente, não, eu não vou. Eu vou deixar tudo isso aqui para aventurar. Eu vou deixar tudo isso aqui para ao chegar lá, ter que construir tudo de novo. Ele não pestanejou. Ele obedeceu. Será que a gente está disposto? Será que a gente está disposto a largar tudo e ouvir a voz do Senhor? Quantos aqui, nessa noite, largaria o conforto do lar, largaria o carro novo, a casa nova, simplesmente para sair e fazer a obra do Senhor? Abraão, ele não pestanejou, ele ouviu a voz do Senhor. Abraão, ele, de imediato, ele atendeu, ele preparou ali a lenha, o fogo, o cutelo, juntou os servos, o jumento, colocou tudo ali. Vamos. A palavra fala que se passaram 3 dias até avistar aquele local. Mais ou menos 80, 90 quilômetros, 3 dias. Imagina 3 dias caminhando, sabendo que ia sacrificar a promessa, sabendo que ia sacrificar o único filho ali. E como é que ia a cabeça daquele homem? Às vezes a gente passa por situações e a gente, no primeiro momento, desiste. Às vezes a gente, o Senhor, às vezes permite que aconteça certas coisas em nossas vidas e no primeiro momento a gente desiste. Não, eu não vou mais servir esse Deus não. Que Deus é esse que me coloca em prova? Que Deus é esse que tira a minha bênção? Que Deus é esse que toca, que coloca enfermidade na minha família? Que Deus é esse? Ele obedeceu, ele confiou no Senhor. Quantos aqui têm confiado na promessa? Quantos aqui têm confiado naquilo que Deus tem prometido, tem falado? Deus, Ele tem colocado. Quantos aqui? Será que a gente consegue refletir? Será que a gente consegue entender o que Deus está querendo falar conosco nessa noite? É necessário confiar. É necessário confiar. Quando eu me converti, poucos acreditavam que aquilo ia ser uma coisa duradoura, aquela conversão. Poucos diziam, não, isso aí é coisa de... Mas o Senhor tinha uma promessa. O Senhor, Ele tinha escrito, mesmo antes de eu nascer, Ele vai ser pregador da minha palavra. Ele já havia programado esse dia, essa noite. Eu não queria nem vir, né, pastor? Mas só que Ele já tinha programado esse dia, Ele já tinha programado essa situação, essa palavra. As coisas do Senhor são loucura aos olhos daqueles que são carnes, são carninhos. Só que Deus, Ele te chamou para ser coluna. Deus, Ele te chamou para ser a direção, para ser a mudança na tua casa. Abraão, durante o trajeto,
3 dias de caminhada, ele avistou aquele monte. Aí ele falou para os criados: vocês aguardem aqui. Abraão, ele já sabia que Deus ia prover. Glória a Deus. Vocês querem ver a palavra? Fala. Glória a Deus. Aleluia. Versículo 5. Então disse aos seus servos: esperai aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos lá, e havendo adorado, voltaremos. Aleluia. Voltaremos. Ei, Deus decretou a tua vitória. Deus. Abraão, ele tinha certeza que de alguma forma Deus haveria de prover. Voltaremos. Ou seja, ele e o garoto só foram os dois. Deus haveria de prover de uma forma ou de outra, porque Isaac era o filho da promessa. Deus tem uma promessa na sua vida. E a promessa há de cumprir. A promessa há de cumprir. De uma forma ou de outra, há de cumprir. Glória a Deus. Quando ele deixou aqueles moços lá embaixo, ele poderia ter levado, afinal tinha um determinado percurso, tinha uma determinada distância a percorrer, mas ele mandou que ficasse. Por quê? Eles poderiam simplesmente chegar: não, você vai matar seu filho, pastor, você vai entregar esse dinheiro que você ganhou suado, pastor. Eles poderiam simplesmente convencer dele não prosseguir naquele sacrifício. Muitas pessoas, elas vão estar nos teus caminhos para impedir que as tuas bênçãos sejam alcançadas. Mas o Senhor diz: nessa noite você tem uma promessa e ela vai se cumprir na sua vida. Você tem uma promessa e ela vai se cumprir na sua vida. Aleluia! Aleluia! Aleluia, Jesus, eu creio. Glória a Deus. Imagina Glória a Deus. a situação de Isaac. Todo ano, naquela época, eles subiam aquele monte para sacrificar o Senhor. Então ele já tinha uma vivência. Ele já sabia o costume, ele já sabia a maneira a qual era feito. Mas faltava o cordeiro. Ei, Deus proverá na sua vida. Deus proverá na sua vida. Ei, o cordeiro já está separado. O cordeiro já está separado para que se cumpra a promessa de Deus na sua vida. Imagina aquela criança, 13 anos, deitada ali naquele altar, amarrado. Imagina aquela criança deitada ali, amarrada, sabendo que ia morrer, a aflição. Só que a Bíblia não diz que ele se negou aí. A Bíblia não fala que ele se queixou com o pai. A Bíblia não fala. E eu imagino que se ele não quisesse, ele não ficaria ali em cima. Porque eu creio que pela dificuldade, esse altar foi feito do tamanho dele. Eu creio que não foi maior do que o tamanho dele. Então ele facilmente conseguiria sair. Facilmente ele conseguiria sair. Mas o que ele fez? Ele obedeceu. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Ele não reclamou com o pai. Ele
era filho da promessa. Ele sabia que Deus haveria de prover. Será que a gente teria a coragem de esperar para ver, pagar para ver? Será que a gente pagaria para ver? Só que, apesar da pouca idade de Isaac, ele já cria que Deus poderia fazer algo. Apesar da pouca idade, a palavra não fala aqui a idade dele, mas se for estudar, né, pastor? Se a gente for ler, mais ou menos 13 anos. Será que a gente, na nossa pouca idade, acredita que Deus possa prover em nossas vidas? Queridos, as dificuldades elas são muitas. As provas são enormes, são grandes. Mas Deus vai prover na vida de cada um. Deus, Ele marcou esse dia. Deus marcou a noite desse dia para dizer que as suas promessas vão ser cumpridas. As suas promessas vão ser cumpridas. Deus proverá na sua vida. Mas é necessário confiar. A palavra fala que aqueles que confiam no Senhor são como montes de Sião, não se abalam, mas permanecem para sempre. É necessário confiar, é necessário deixar que Deus haja, é necessário colocar nas mãos do Senhor para que Ele faça. Às vezes os problemas são tantos e a gente chega a colocar nas mãos do Senhor. Mas devido ao tempo do Senhor, a gente vai lá e toca. E as bênçãos não chegam. As bênçãos não vêm. É necessário colocar nas mãos do Senhor, mas é necessário confiar. Um certo tempo, nós lá em casa fomos furtados. Uma pessoa trabalhava com a gente e aí nós fomos furtados. Era um valor relativamente alto, porque era o valor de pagar as contas do mês. Aí nós juntamos o dinheiro e não deu para pagar no dia. Aí passou 1, 2, 3 dias e quando a gente foi buscar esse dinheiro, pegar esse dinheiro para pagar a conta, o dinheiro já havia sumido. Foi uma fase muito difícil, porque o cartão de crédito, quando você não paga, os juros vão só aumentando e viram uma bola de neve. Mas nós colocamos na mão do Senhor. Foi a melhor fase, queridos, a melhor fase de nossas vidas. Não faltava nada. Deus provia-se de um tudo e do melhor. Talvez se nós estivéssemos com dinheiro, talvez a gente não conseguiria fazer o que a gente havia feito nesse tempo. E Deus deu estratégia para que a gente viesse a pagar, a quitar essas dívidas. Mas foi necessário confiar no Senhor. E o Senhor, Ele nos chama nessa noite para que a gente venha mudar a nossa maneira de agir na presença dEle. Para que a gente venha mudar a forma a qual a gente tem feito até hoje. Será por que aquele pedido que eu tanto tenho colocado na mão do Senhor não tem acontecido? Será por que aquele meu irmão que está ali, preso ali, por que o Senhor ainda não providenciou a soltura? Será por que o meu marido que ainda não está na presença do Senhor? Será por que o Senhor ainda não preparou para que ele viesse? Será por que a minha esposa
esposa que ainda está naquele vício? Será porque ela não perdeu aquele vício? Será porque que aquela irmã que senta lá no último banco, que passa o culto todinho fofocando, será porque que ela não mudou? É necessário confiar. É necessário confiar no Senhor. Colocar nas mãos do Senhor e confiar. Glória a Deus, Jesus. E Abraão prosseguiu ali com o intento de sacrificar Isaque ao Senhor. Ele amarrou, ele acendeu o fogo, mas quando ele ia para imolar, o anjo bradou lá do céu: Abraão, Abraão, não! Abraão, Abraão, não! Pastor, não! Eu vou fazer as promessas acontecer na sua vida. Não, Abraão! Engraçado que a palavra fala aqui que quando Deus falou para Abraão, ele falou só uma vez o nome dele: Abraão. E quando o anjo falou lá, bradou lá de cima, ele falou: Abraão, Abraão. Abraão, Abraão. Ele sabia ouvir a voz de Deus. Ele sabia diferenciar a voz de Deus. Tanto é que Deus, quando falou com ele, falou uma vez só. Mas o anjo, quando falou duas vezes, porque ele precisava ter certeza que era com ele. Ei, o Senhor nessa noite, o Senhor fala contigo. É necessário que você ouça, é necessário que você saiba ouvir a voz do Senhor, porque vão acontecer, vão surgir pessoas para falar em nome do Senhor, pessoas que não são de Deus e vão estar falando em nome do Senhor. É necessário que você saiba quando Deus está falando com você. E Abraão, ele soube, ele parou no momento certo. Ele parou no momento certo, porque mais um pouquinho teria concluído o sacrifício. E agora? Era dia de sacrifício. Ele tinha que sacrificar o Senhor. Ele tinha que sacrificar o Senhor. E agora? Ele olhou lá atrás e lá estava o cordeiro. Ei, Deus tem um cordeiro para a vida de cada um aqui nessa noite. Ei, Deus tem um cordeiro para a vida de cada um aqui nessa noite. Ei, as promessas de Deus vão se cumprir na vida de cada um. Mas é necessário acreditar, é necessário confiar, é necessário crer que Deus pode todas as coisas. É necessário olhar, é necessário saber ouvir a voz do Senhor no momento certo. É necessário saber quando aquilo não provém do Senhor, para que a promessa do Senhor se cumpra na minha e na sua vida.